Boa noite a todos. Na condição de vice-presidente da Comissão de Arbitragem da OAB de São Bernardo do Campo, dou início ao nosso evento de hoje, a palestra Arbitragem na Advocacia Empresarial, com o professor Haroldo Malheiros, do Clerc Versosa. De início, falo aqui em nome da presidente da nossa comissão, professora Elizabeth Genari, que, infelizmente, por um fato alheio à vontade, não pôde estar presente, então vou dar início aqui às nossas atividades. Manifesto aqui os cumprimentos iniciais ao presidente da subseção, Dr. Luiz Ricardo Bertanha, bem como aos membros da diretoria, aos demais membros da comissão de arbitragem da subseção aqui presentes e demais participantes que nos prestigiam. É uma honra, posso dizer em nome aqui da comissão de arbitragem, é uma honra termos hoje um palestrante como o professor Versosa, e faço aqui uma breve apresentação de um currículo tão rico. O professor Haroldo Malheiros do Clerc Versosa é professor sênior de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, mesma instituição por onde é bacharel, mestre, doutor e livre docente em Direito Comercial, sócio do escritório do Clerc Versosa Advogados Associados, coordenador geral do GID, Grupo Interdisciplinar de Direito Empresarial, um grupo que o professor coordena, destinado a estudos e discussões sobre o direito empresarial, do qual sou membro integrante, vejo aqui outros colegas também presentes do GID, prestigiando o evento. O professor Versosa é autor de diversas obras jurídicas, dentre livros e artigos na área do direito empresarial, na área de arbitragem, muitas obras aí ao longo das décadas. Dentre tantas, eu destaco aí o curso de Direito Comercial, que é uma das principais obras de referência do direito empresarial brasileiro. Então, assim, eu sintetizo dizendo que é uma honra para a nossa comissão de arbitragem da OAB de São Bernardo receber o professor Versosa para nos falar essa noite sobre o tema da arbitragem. Professor, em nome da comissão, agradeço muito sua disposição e lhe passo a palavra. Boa noite a todos. Na pessoa do Fernando Gadini, eu agradeço e cumprimento a todos os responsáveis por este evento, em que eu pretendo trazer algumas considerações, como eu coloquei aqui no slide de abertura, uma análise do plano da patologia arbitral, ou seja, cuidar de alguns problemas dos quais eu tenho tido conhecimento na minha carreira, se pode usar esse termo, de árbitro, que começou logo depois que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da lei, tendo eu iniciado a minha atividade como membro do Corpo de Árbitros da Câmara Brasil-Canadá. E a respeito do que eu quero manifestar aqui a minha tristeza com o falecimento do Frederico José Straub, que foi presidente da Brasil-Canadá, um grande árbitro. Anteriormente à lei, ele já cuidava desse assunto, uma pessoa de quem eu me tornei amigo, com quem trabalhamos algumas vezes, e a arbitragem perde um grande nome, como também a advocacia. Bem, ao longo desses anos, eu tenho trabalhado bastante com arbitragem e tenho tido experiências de grande aprendizado que têm enriquecido o meu conhecimento, mas também tenho tido experiências que eu posso chamar de negativas e que demonstram que a arbitragem, em alguns pontos, padece de uma patologia, ou seja, um desvio, entre aspas, doentio da sua função, da maneira pela qual ela tem sido exercida nesse, entre aspas, mercado da arbitragem. Então, o que eu pretendo explorar aqui, com esse objetivo de discutir algumas questões controversas, verificar que existem problemas originados em boa parte do processualismo excessivo
dos procedimentos arbitrais. Um dos grandes defeitos do processo, em geral, é a formalidade, que leva à perda do foco de que o que buscamos é a solução de uma questão e não ficar discutindo assuntos paralelos que aumentam o tempo da arbitragem, no caso de arbitragem, aumenta o custo, criam diversas arestas que não levam a um bom trabalho eficaz. O que eu noto dentro dessa linha de observação é que há uma ausência marcante por parte de muitos árbitros, muitos mesmo, do conhecimento da teoria geral do direito, do desconhecimento do direito contratual e do direito societário. Ora, quando nós pensamos que a arbitragem está voltada para a solução de litígios relacionados a direitos patrimoniais disponíveis, eles se dão no campo do direito contratual, fundamentalmente, sendo o contrato fechado como o contrato aberto, o contrato de sociedades, e dentro dessas duas teorias gerais, por sua vez, nós temos que nos embasar na teoria geral do direito. Ora, é um problema que eu reconheço que vem de longe. As faculdades de direito não têm se preocupado em trazer conhecimento de teoria geral. É como se nós fôssemos construir um prédio sem a fundação. Nós quiséssemos subir direto para o terceiro, quarto, quinto, sexto andar, e o prédio não se sustenta. É o que nós vemos em muitas sentenças arbitrais. Muitas discussões se colocam porque não há fundamento dentro desse campo aqui de aprendizado. Não basta saber muito bem a especialidade, porque eu tenho experiência de que, em boa parte dos casos, uma sentença arbitral se resolve por meio de um dispositivo de teoria geral. Não é um parágrafo, não é um artigo, não é um regulamento, muitas vezes é a teoria geral que vai resolver uma questão. É um grande desconhecimento. Há um foco míope na forma, se dá um enorme valor à forma, se perdendo o conteúdo. Modismos arbitrais se apresentam a todo momento, eu vou falar de alguns deles, e muitas vezes o que é extremamente desagradável é que, em muitas arbitragens, partes não jogam limpo. Uma dos termos ou expressões mais comuns hoje no direito é falar de boa-fé objetiva. Boa-fé, boa-fé. A boa-fé é o que anda faltando muito por aí, especialmente em arbitragem, quando, e vamos falar também, se parte para uma tática de guerrilha violentíssima dentro de um processo arbitral que causa tumulto, prejuízos os mais variados possíveis, e até mesmo interrompendo o processo por muito tempo, com incidentes que vão surgindo. Então, o que eu vejo, o que eu afirmo, está aqui. Qual é o dogma da arbitragem, que muita gente esquece? A arbitragem não é processo. O processo é vassalo e não senhor. Esse é o desvio de foco que está ficando muito frequente. É só olhar para os programas de cursos de arbitragem, é só olhar para o conteúdo de seminários e congressos arbitrais, só se fala da forma. Ninguém se preocupa em atentar para o direito material, seja o da arbitragem propriamente dito, que está na lei da arbitragem, as questões materiais e não formais, seja para o direito como um todo, como eu falei agora. Teoria geral do contrato, teoria geral da sociedade, teoria geral do direito. Muito bem. Vamos lá. Direitos patrimoniais disponíveis e regras aplicáveis, artigo 1º da lei. Já verificamos que, com o tempo, houve uma extensão da arbitragem à administração pública direta e indireta, um conceito que veio sendo progressivamente alargado, e deve-se ter em conta o princípio da competência. Competência, quando se pensa na identificação de um direito patrimonial disponível em uma pretensão de solução de problema por arbitragem. E aí, ao invés de se deixar aos árbitros esse papel, que é deles, dentro da principiologia arbitral, nós vemos que o judiciário tem invadido essa competência arbitral e derrubado cláusulas compromissórias, derrubado a arbitragem, assumindo o papel de dizer que há ou que não há
o direito patrimonial disponível, antecedentemente mesmo a uma arbitragem, ou no curso dela, quando uma parte entra com uma ação qualquer, que é indevido. Há um processo crescente de judicialização da arbitragem. Seria preciso fazer um trabalho estatístico, de geometria, para verificar qual o grau de judicialismo que tem sido incrementado nos últimos anos. Quando eu comecei lá para trás, era raríssimo que uma sentença arbitral fosse contestada no judiciário. Era raríssimo. Hoje em dia está ficando cada vez mais comum, e o que é pior, a ameaça da judicialização faz parte do dia a dia da arbitragem. A todo momento, uma das partes alega que vai para o judiciário, que fica plantando sementes de discórdia dentro do processo arbitral para tentar justificar uma ação judicial posterior. Nós temos um caso recente do STJ, inclusive, que entendeu que havia conflito de competência entre dois tribunais arbitrais, é público isso aqui, levando para o judiciário um conflito que, a meu ver, inexiste, porque os tribunais arbitrais não se comunicam. Já que eles não se comunicam, como que pode haver conflito entre um e o outro? O que é o problema do entendimento do que seja o tribunal arbitral fechado dentro dele mesmo. E aí se fala de precedente, se fala de enunciado, se fala de uniformização da jurisprudência arbitral e trazer para dentro da arbitragem as decisões vinculantes dos tribunais, o que é um total absurdo, é um desvio completo daquilo que é uma arbitragem. Mais uma vez, um papel de processualistas preocupados com gerar uma confusão na arbitragem sem que isso leve a um trabalho eficaz. O resultado que é aquele que é buscado pelas partes, que é a solução do seu convívio, do seu conflito. Bom, outra questão. A Convenção da Arbitragem e seus efeitos, discussões sobre extensão a partes não signatárias. Muito já se escreveu sobre isso. A regra geral entra na arbitragem quem participou da convenção de arbitragem. E aí podemos discutir, dentro da teoria geral do contrato, se eu posso puxar um terceiro para dentro da arbitragem. O que é uma situação de fato e de direito que tem que ser analisada. Eventualmente, eu posso trazer para dentro de uma arbitragem uma parte que não integrava a cláusula compromissória, mas eu vejo que há um comportamento dessa parte, ou de duas delas, diante da contraparte, no sentido de que agiram mediante comportamentos concludentes que demonstram que há uma ligação, sim, entre as partes relacionada com a cláusula compromissória. Isso é a teoria geral do direito contratual. Aí eu posso, eventualmente, trazer um terceiro que não é parte da cláusula compromissória, mas é uma situação que tem que ser vista com delicadeza. Não posso transformar isso numa situação qualquer, que eu generalizo a arbitragem com pessoas estranhas à cláusula compromissória, sob pena de eu estar barateando o Instituto, de estar incluindo novidades que não fazem parte do seu conteúdo intrínseco. E aí também vem uma intromissão no judiciário quanto à liberdade do conteúdo, o que pode ou não pode fazer a cláusula compromissória a respeito do objetivo da arbitragem que vai ser instaurada, se as partes assim entenderem diante de um problema qualquer que surgiu. O que nós percebemos também é a questão da autonomia da cláusula compromissória e nulidade do contrato. Sabemos que a cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato. Mas se o contrato é nulo e ela é válida, quais são os efeitos jurídicos correspondentes? Porque a gente aprendeu lá atrás que o ato nulo não produz efeitos. Produz sim. Ele produz efeitos porque alguma coisa aconteceu, eventualmente praticada com relação a um ato, a um contrato nulo, isso tem que ser resolvido. Então, se a cláusula compromissória se mantém diante de um contrato nulo, eu tenho que ir adiante, eu tenho que ver. E agora? O que acontece dentro da arbitragem? Porque se eu for levar isso para fora, perdeu-se o sentido.
E temos também, na mesma linha de raciocínio, a questão, por exemplo, de cláusula contra contratos simulados. Quando essa simulação ela é verificada no curso da arbitragem, se percebe, o tribunal arbitral percebe que há por trás dali uma simulação que leva ao efeito da nulidade da anulação, mas aí como é que fica? Como eu disse, efeitos terão que ser buscados, entendidos, encontrados, e eles têm que ser trabalhados na arbitragem, sob pena de se esvaziar o intuito das partes de conseguir uma solução, mesmo que seja contrária ao interesse de ambas, como já aconteceu numa arbitragem da qual eu participei. Foi a maior surpresa das partes quando perceberam que nós já havíamos identificado simulação. E nós carregamos a coisa adiante. Agora, outra questão dos árbitros. Eu destaco bem aqui, e aí vem um outro entendimento. O árbitro não é árbitro, ele está árbitro. Essa carreira de árbitro não existe. Pela lei, eu posso pegar qualquer pessoa capaz e nomeá-la como árbitro. Então, ele é árbitro hoje, ele não é amanhã. E o que nós vemos é que houve uma profissionalização, no sentido de que eu sou árbitro, a minha profissão é de árbitro, até brincando, tempos atrás, havia cursinhos destinados a preparar árbitro, davam carteirinha, não é? Com as armas do Brasil, direito a estacionamento diante do fórum, essa coisa toda. Não. Eu posso pegar uma arbitragem na vida e nunca mais pegar. Ou eu posso pegar muitas. Aliás, muitas já é um problema do qual eu vou falar mais para frente. Ou seja, alguém pega tanta arbitragem que não dá conta. Aí a coisa desanda. Né? Então, trabalhando nesse sentido, quando a lei fala da confiança das partes, o árbitro deve merecer a confiança das partes, isso não deve ser confundido com um tipo de fé pessoal. Eu, parte, escolho aquele árbitro, tem uma fé pessoal nele. Você deve saber que ele é um profissional competente, que é um profissional idôneo, e por isso ele merece a minha confiança, como qualquer juiz do judiciário merece a minha confiança dentro de uma instituição pública, que é o judiciário. O sistema merece confiança, principalmente quando se trata de arbitragens que andam por meio das câmaras, que quando criam um rol, elas têm o cuidado de selecionar pessoas de alta competência, idôneas. Aí eu tenho confiança, mas não uma relação pessoal de confiança, árbitro, parte, árbitro, de jeito nenhum, como eu já vi acontecer, ou como eu percebi que alguém pensava que era assim que se fazia. Não tem nada a ver. Outra coisa, processo de escolha de árbitros. Isso virou um labirinto, virou um processo kafkaniano. Antigamente, lá no começo, quando eu comecei a trabalhar como árbitro, uma parte indicava um árbitro, outra indicava o seu. E os dois escolhiam o presidente. Essa história de impugnações às toneladas, há processos arbitrais que levam 1 ano para serem constituídos, porque um impugna o outro. Uma parte impugna o outro, o árbitro vai impugnando. A coisa não se resolve. Né? Aí criaram a tal da ideia da lista sextupla. Aí virou uma coisa de teoria dos jogos. Né? Tenho confiança nesse sentido que eu mencionei, uma confiança institucional em determinado árbitro, que, para mim, seria a pessoa mais adequada para resolver aquele caso, é da especialidade dele, pela vida profissional dele, eu sei que ele tem experiência. Mas se eu coloco o nome dele numa lista sextupla, eu não sei se ele vai ser escolhido. Então, eu vou escolhendo outros para completar a lista, esperando que esses outros também tenham o mesmo nível de competência, que muitas vezes não acontece. Porque certas áreas da atividade empresarial que vão demandar uma arbitragem, elas são extremamente técnicas e complexas. Por exemplo, mineração. Quem é um advogado que entende de mineração nos seus meandros? São pouquíssimos. Mas eu tenho que nomear uma lista sextupla, cada parte indica 3 para serem eliminados 2. Eu vou terminar escolhendo alguém ou ficando com alguém que não seria aquela pessoa mais indicada. Por que não ficar como no tempo antigo? Eu escolho o meu, você escolhe o seu, e eles escolhem o presidente.
Bom, você vai impugnar se achar que há alguma razão para isso de acordo com a lei. Não é? Porque existe impugnação abusiva, existe. Eu não gosto da cara dele, eu perdi um processo dele no judiciário, eu perdi o processo com ele na arbitragem, não o quero mais. E aí inventaram a história de você poder tirar 2 da lista sem precisar justificar. Aí fica uma coisa para mim que não tem cabimento. Eu ainda sou do tempo de cada um escolhe o seu e os 2 escolhem o presidente quando se trata do tribunal arbitral. Isso virou uma coisa que demora, é impugnação, tá de impugnação, e termina ficando uma escolha que não era aquela que poderia ter sido a melhor para aquele tipo de problema particular. Vem outra novidade, entrevista prévia. Eu já escrevi um artigo sobre isso, pode procurar no Migalhas, aliás, ao final da transparência, eu indico alguns textos meus sobre arbitragem, esse é um deles. O interessado em escolher o árbitro faz com ele uma entrevista prévia, isoladamente. Não é pescar em águas turvas, eventualmente, mas não vou duvidar gratuitamente da boa-fé das partes. Mas eu não aceito um tipo de reunião como essa. Eu não aceito. Eu acho que, por trás de tudo, pode ter aquele objetivo de bom, este caso é abstrato, o que é que Vossa Senhoria pensa? Né? Ou aquele parecer que o senhor deu lá atrás, será que mantém-se a sua convicção a respeito? Sabe, eu acho que é um perigo muito grande. Não concordo com essa questão de entrevista, a não ser que seja as 2 partes entrevistando, os 2 juntos, né? E não só no ambiente isolado do escritório daquele candidato a árbitro. É brincar com fogo. E aqui, como eu falei, perigo de uma recusa indiscriminada de uma parte, quando poucos dominadores de certas áreas sujeitos à arbitragem. E quanto à questão de quantidade de arbitragens que cada um deve dar conta, ou pode dar conta, eu digo, a regra de ouro é: não pegue mais do que você pode dar conta. Aí vem uma demora imensa para se fazer uma audiência. Vamos marcar uma audiência, aí fala com. Minha agenda só está para outubro. Vai esperar outubro para casar a agenda dos 2, né, juntamente com a agenda dos advogados. Então, a coisa vai com a arbitragem que estão levando 5 anos. Não é? E aí vem esse projeto de lei 3293 de 21, que está dando pano para a manga, para colocar um limite. Bom, o judiciário interferir na arbitragem, para mim, não tem cabimento. Não é? O legislador não tem esse direito de interferir na liberdade constitucional da parte de atuar em arbitragem, conforme a lei estabelece, mas houve a geração de um abuso e aí veio a resposta. Né? A toda ação há uma reação igual ao contrário. No caso, a reação pode ter sido até maior do que o da ação, mas é um problema. Não é? Então, fica dentro da convicção de cada um. O que acontece paralelamente, que também não deve acontecer, eu virei um profissional arbitral, tenho escritório de arbitragem, e aí quem faz o trabalho não sou eu artesanalmente, como deveria ser. Eu tomo conta daquele caso, minha senhora dele está convivendo com ele durante todo o seu curso. Não. Passa por um advogado do escritório e vai para baixo, depois volta para cima com as petições, com as manifestações, e alguém, no meio do caminho, perde o fio da meada, não é? O que é um grande problema. Eu já vi árbitro de audiência mostrar que não tinha conhecimento do caso. Era um desses que tem dezenas de processos arbitrais. Né? Então, não pegue aquilo que você não pode dar conta. É uma questão de foro íntimo, mas faça assim. Né? Dá benefício seu e benefício da arbitragem, porque as pessoas ficam conhecidas como gente que demora demais, e aí sim vem uma recusa que não precisa ser justificada dentro dessas listas, porque aquele cara demora demais, por que eu vou permitir que ele seja árbitro aqui? Ele vai demorar nesse processo tanto quanto ele demorado em outro. Não é? Outras questões: imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. E aí nós temos abuso de impugnações pelo alegado não atendimento desses requisitos, as descrições
discussões frequentes que vão para o judiciário, perda da agilidade do processo arbitral. Aí vem o julgamento por terceiro, extra-arbitragem do judiciário quanto a esse problema. Não é? E quando se trata de impedimento ou suspeição, dentro dos processos arbitrais, isso tem virado um abuso. Não é? Qualquer motivo que a parte ache que, de alguma forma, prejudica o convencimento do árbitro, a sua imparcialidade, a sua independência, é objeto de impugnação, né? E suscitar um conflito dentro da arbitragem, um incidente de impugnação. Já houve um caso em que uma patrona de uma parte alegou que, por eu ser professor da Faculdade de Direito da USP, e o advogado e uma das partes ser professor também de outro departamento, que ele inferiu que, durante o cafezinho, nós batíamos papo sobre o caso. E moveu um processo de incidente para tentar me afastar da arbitragem. E por aí vai. Há muitas e muitas e muitas situações que levam a impugnações abusivas. Claro que existem aquelas que se colocam efetivamente, mas isso está se tornando também um abuso. Outro aspecto, o árbitro deve ter os mesmos deveres e responsabilidades dos juízes. E aí vem outra questão, dever de revelação. Quando se dá antes da aceitação, isso é um campo minado. Brincando, digo aqui, preciso dizer a marca da fralda que usei ao nascer? Qual é o limite da revelação? E aí, quando o árbitro deixa de revelar alguma coisa que a parte julgou que era necessária, ou ela vai investigar a vida do árbitro, se ele não gosta dele, porque se gosta, fica quieto, né? Mas se acha que não gosta dele, que não convém que ele permaneça, vai investigar toda a vida pregressa desse árbitro para descobrir alguma coisinha lá no passado, que, por acaso, poderia levá-lo a ter um conhecimento pessoal de uma parte em relação à outra. Não é? E, mais uma vez, abuso. E quando se fala nesse aspecto das guidelines, em termos de revelação, devemos lembrar, guideline não é norma, é orientação. Ela se coloca, eu nem diria no campo da soft law, nem diria, acho que é menos do que isso ainda. Ela é uma orientação. Não é? As guidelines se tornam soft law, se tornam norma quando incorporadas especialmente ao regulamento da Câmara escolhida ou a cláusula compromissória. Quando não é o caso, ela continua sendo uma orientação. Eu não sou obrigado a adotar uma guideline de uma Câmara estrangeira, por exemplo, ou de um direito estrangeiro, e tornar isso norma dentro do direito brasileiro para, eventualmente, acusar o árbitro de não ter feito a devida revelação. É uma questão, muitas vezes, de natureza subjetiva, mas também um lado objetivo. Eu tenho que ver este fato, eventualmente apontado, ele causa a perda da independência, da autonomia do árbitro, leva a uma contaminação do seu procedimento. Caso contrário, nós estamos aí criando problemas que não teriam razão de ser. E vem a questão que eu apresento aqui. O que é uma dúvida justificada? Justificada, que é justificado, diria alguém, não é? Então, é preciso que haja uma ponderação o mais possível objetiva a respeito dessa dúvida, para que nós não fiquemos navegando ao sabor de ondas em tempestade. Uma vez cessada a tempestade, cessa a onda, mas ficaram os efeitos, um barco naufragou. E aí vem as recursos de árbitro, artigo 13 e 18. Motivo ocorrido após a nomeação, nesse caso, ou motivo antes da nomeação, se não tiver sido nomeado diretamente pela parte, ou se o motivo tornasse conhecido depois da nomeação. A minha experiência, eu chamo vocês aí que é a arbitragem. Quem já não foi recusado, levante a mão aqui, no nosso ambiente virtual. Não é? Ficou uma situação complicadíssima. Não é? Impugnações de má-fé, será que eu estou sendo exagerado? Impugnações de má-fé viraram regra e não exceção. Como a gente não conhece o que vai pelos tribunais arbitrais por aí fora, eles são sigilosos, no mais das vezes, é a nossa experiência que diz isso. São comentários que se fazem
no meio arbitral, sem identificar as partes dentro, mas dizendo, olha, impugnação, 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 quando não vai para o judiciário. Outro aspecto aqui é a equiparação aos funcionários públicos para efeitos da legislação penal. Aí cabem 3 perguntas, né? Tendo conhecimento de um crime, deve ser feita a representação? Todos os casos somente para os crimes de ação pública, se for cabível a representação? Há prejuízo para a continuidade da arbitragem? Aqui é um campo... Eu não tive muita experiência com esse tipo de problema. Aconteceu uma vez e seguimos adiante, nem sequer tendo feito a representação, porque era uma questão de iniciativa privada. Não prejudicava a arbitragem, não somos... Mas eu acho que é um problema que, às vezes, pode ser muito sério. Mais ainda, o árbitro é juiz de fato de direito. É outro princípio da lei que nós devemos aplicar de forma adequada. Não é? E aí, a questão da sentença não sujeita a recurso ou homologação pelo judiciário. A sentença dele, no direito brasileiro, extingue o feito, extingue a arbitragem, né? A não ser que seja causa de nulidade, etc. Mas não tem segunda instância. Todo mundo sabe isso, é a regra do jogo. Muito bem, aí eu pergunto, a jurisdição arbitral é autônoma? Autonomia absoluta ou relativa? Claro, sabemos que a própria lei estabelece momentos, situações em que um determinado ponto terá que ser levado ao judiciário. Fora isso, não. Né? Fora isso, não. E veio, mais uma vez, aquele caso da JBS, em que alguns estão defendendo que os tribunais arbitrais integram o judiciário. Daí o STJ teria competência para deslindar esse eventual conflito. Bom, aí nós perdemos a autonomia do campo da arbitragem, porque se o tribunal arbitral faz parte do judiciário como um todo, então tudo que vem do judiciário tem que ser aplicado na arbitragem, seja precedente, seja enunciado, seja súmula. Não é? Aí, para que eu vou para a arbitragem? Aliás, abrindo parênteses, eu tenho conhecimento de que muitos escritórios, muitas empresas estão desistindo da arbitragem. Muita gente já falou comigo pessoalmente. Eu não vou mais. Numa determinada empresa de grandíssimo porte, está proibido colocar a cláusula compromissória nos contratos, em vista de todas as situações que estão acontecendo. A remissão, suspensão de impedimento, nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem. Isso deve ser feito na primeira oportunidade em que pudesse manifestar. Eu digo, suspensão ou impedimento, o céu não é o limite, ou seja, não pode ser qualquer coisa. Estou insistindo nessa tecla. Tem que haver alguma coisa bem fundamentada, alguma coisa que caracterize efetivamente a razão para a suspensão ou a razão para esse impedimento. Bom, sabemos que a lei fala da nulidade do processo arbitral. Aí, sabemos que, quando se pensa em ato jurídico, contrato, os planos da existência é validade e eficácia. Certo? Bom, invalidade é a causa de nulidade? A ineficácia, não produção dos efeitos da cláusula compromissória. A cláusula existe, é válida, mas não eficaz. Já falamos lá no começo, voltamos a dizer. Como é que fica a arbitragem? Não é? E aí, diante dessas condições, eu pergunto, processos arbitrais diversos podem ser reciprocamente afetados? Aí, isso dentro daquela ideia de uma jurisprudência arbitral que levaria ao conhecimento daquilo que ocorre dentro de cada tribunal arbitral, eventualmente algum tipo de conflito que pudesse surgir, e isso tem sido debatido em algumas coisas, e é a velha questão que está colocada aqui nesse caso da JBS, uma alegada divergência entre tribunais arbitrais. Eu posso julgar, aliás, aconteceu que eu soube que havia as partes assinaram 2 contratos complexos,
no mesmo dia, no mesmo lugar, na mesma hora, e eles não se comunicavam entre si. E houve um litígio. Ficamos sabendo, por ouvir dizer, que duas arbitragens estavam dando em paralelo. E aí, como é que fica? Uma parte pode pedir que os processos sejam reunidos? E como é que fica aí? Os árbitros são diferentes? O pedido, eventualmente, pode ser o mesmo, mas nós não temos uma... A não ser que está se trabalhando, eventualmente, numa solução para esse tipo de problema da arbitragem multiparte, etc. Mas, de maneira geral, estritamente falando, os tribunais arbitrais não se comunicam. Não é? É um problema, eventualmente, que pode se colocar. Como eu falei, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, etc., em dois tribunais resolvendo. Pode resolver de forma igual ou pode resolver de forma diferente. Primeiramente, a culpa foi delas, que deviam ter estabelecido uma cláusula compromissora unificante. Não fizeram. Mas é uma questão que se coloca. Ainda no procedimento, contraditório, igualdade das partes, imparcialidade do árbitro, livre consentimento. Já falei que se trata de um campo de reclamação. O que é que a gente vê nos processos arbitrais? O contraditório não está sendo atendido. Acusação atrás de acusação. A igualdade não está sendo observada. Acusação atrás de acusação. Os árbitros são sempre parciais. Sempre modo de dizer, né? Estou exagerando aqui. O convencimento sempre é contaminado. São querelas sem fim, prática de ser motivos para futuro questionamento da sentença arbitral. Nessa altura da minha vida, o que já vi em muita arbitragem e está me deixando desesperançado e muito incomodado com isso é, durante o curso de um processo, ser permanentemente acusado de claramente desonesto, né? E parcial. Isso vem ou das duas uma. Ou a gente fica quieto e não dá troco, não dá recibo, e deixa a situação lá para frente, no final do processo, para eventualmente aplicar uma pena de litigância de má-fé, ou compra a briga no começo, né? Para falar para a parte, olha, se você continuar assim, as consequências serão pesadas. Né? Aí, o que aconteceu uma vez? Dei uma resposta forte, fui impugnado por perda superveniente da minha imparcialidade. Não é? Eu usei a palavra até interessante. O advogado da parte inventou um monte de mentira como aquela de que eu viajei com o advogado da outra parte para um congresso do Rio Grande do Sul e que no cafezinho a gente conversava sobre o caso. Colocou isso aí, sem nenhuma prova. E eu usei a palavra que ele estava plantando factoide. Nossa, quando eu usei a palavra factoide, foi um Deus nos acuda. Né? Fui impugnado, fui mesmo. Fui afastado da arbitragem por incapacidade, perda superveniente da minha imparcialidade. E aí tiveram que designar outro árbitro. O que deu aquilo que a gente chama de moral hazard. Né? Se eu faço isso e deu certo, vai virar um costume, né? Vai virar uma prática dentro das arbitragens. E é o que muito tem acontecido. Essa tática de guerrilha tem esse objetivo, né? Plantar uma semente para a nulidade do processo. E, quando ela acontece e a má-fé se torna clara, eu já tentei aplicar litigância de má-fé no curto processo. Né? Fiquei voto vencido, fiquei o The Bad Cop, né? Os dois árbitros, The Good Cop e eu, The Bad Cop. Né? Fica lá o meu voto registrado, considerando que eu aplicava uma penalidade X por litigância de má-fé, e não aconteceu. Né? E houve um caso em que eu não somente fiz a impugnação, como eu lavrei uma sentença inteiramente discordante da sentença dos outros árbitros. E aí tem um problema. Não é? Quando você se torna árbitro profissional, você aplicar uma pena por litigância de má-fé a uma parte, você fica queimado no mercado. Como é que eu vou continuar sendo árbitro? Como é que eu vou continuar vivendo assim? Eu vou perder o meu mercado. É um problema seríssimo. Eu vejo muito claramente muito receio, muita negação, muita negativa de aplicar penalidade por litigância de má-fé. Quem já aplicou, depois me fala em off, porque, olha, eu desconheço.
Tutelas cautelares de urgência. Mais uma vez, eu estou falando da patologia arbitral, certo? Muitas vezes usada na tentativa de criação de fatos consumados por via da prévia indução dos hábitos. Estamos pensando em entrar com arbitragem, então, já de uma vez, eu entro com a cautelar. Né? Aí, coloco um bando de alegações, tentando, quando chegar lá no tribunal arbitral para resolver, o juiz deu ou não deu a cautelar, já houve uma apresentação prévia da minha posição. Quero ver se eu consigo induzir o ato a fazer o meu jogo. Né? E aí nós temos eventuais problemas quanto à retroação de efeitos quando o tribunal arbitral ou suspende posteriormente, porque a situação prática tem que ser resolvida, e abuso de pedidos cautelares incidentais no processo arbitral. Essas cautelares incidentais, então, são um problema. Tem que ser resolvido dentro do processo arbitral sem prejuízo para a arbitragem. Tem que haver justificativa em pedir e justificativa em atender ou não. Outro aspecto, sentenças parciais. Muitas vezes a parte pede uma sentença parcial. Às vezes é cabível, às vezes não. Somente devem ser proferidas quando imprescindíveis para que direitos sejam resguardados até o final do processo. Imprescindíveis. Não é? E, às vezes, é uma pressão, no sentido de, olha, vai se perder definitivamente o direito, etc. Se é alegado, que se faça a prova clara, direta, pertinente. Então, temos bastante pressão. Enquanto uma pressiona para conseguir a sentença parcial, outra pressiona para que ela não seja conferida. E aquilo, mais uma vez, o que parcial é parcial, não pode ser, mas pode ser quase total. Quando ela é quase total, praticamente o pleito está resolvido. Não é? Então, ficam aí algumas questões não tão relevantes, não tão importantes, para ser definidas, decididas, quando a arbitragem finalizar. Ora, é preciso verificar se eu der uma sentença parcial quase total, você não fez perder o objetivo da arbitragem, quanto aos demais elementos que estarão em jogo. É preciso muito cuidado com essa questão. Sentença arbitral. Mais um campo para problemas. Né? Requisitos obrigatórios. Relatório. Alguns relatórios são quilométricos, verdadeiramente quilométricos. Por quê? Os árbitros, eventualmente, têm um receio justificado de que, eventualmente, algum pedido não foi apreciado, a acusação de que algum pedido não foi apreciado pela parte, aí pedir a nulidade. Então, se conta tudo. Não é? Qualquer coisa que aconteceu na arbitragem fica registrado lá no relatório. O que não é obrigatório. Não é? Fundamentos da decisão, questões de fato e de direito. Claro, isso tem que ser feito pelos árbitros, analisar as questões de fato e direito dos fundamentos, e quando se trata de equidade, qual será o fundamento de uma arbitragem por equidade, que elas não são muito comuns. Tá? Vamos falar um pouco depois disso. O dispositivo. Solução das questões. Apresentar de prazo para o cumprimento da decisão. Solucionar é resolver e não pular fora. Certo? Eu vejo, em alguns casos, vamos sair pela tangente. Não é? Vamos dar um jeitinho de não sentenciar quanto a esse aspecto por alguma razão que se entenda jurídica, por falta de segurança no mérito da decisão. E, quando se fala da questão do prazo para o cumprimento da decisão, tem que ser um prazo compatível com o direito à satisfação do vencedor e razoável para o perdedor. Não pode haver aqui uma pressão que leve o vendedor à quebra, se isso não for devidamente ponderado dentro da sua capacidade de honrar, querendo, sim, de boa fé, o cumprimento da sentença arbitral. A data e lugar que for proferido, outro requisito. Voltando aqui à questão da decisão por equidade, eu tive um caso, certo? Decidir por equidade não é fazer a justiça do caso concreto, não é aplicar a função social da arbitragem,
não é dividir a criança. É o que se costuma falar por aí, quando se fala mal da arbitragem por equidade. O que é decidir por equidade? Já publiquei um texto sobre o assunto. É atender os pedidos honestos, dar a cada um o que é seu, não prejudicar ninguém. Ou seja, lá no direito romano, nem lede, supui tiburi, isso vem de tempo. Isso é resolver por equidade. Eu resolvo dentro de fundamentos que o direito já me apresentou há muito tempo. Não estou praticando uma situação de justiça do caso concreto, não estou dividindo a criança ao meio, salomonicamente falando, o que nunca, na verdade, aconteceu. Condenação na sentença. Curso de desprezo segundo a Convenção da Arbitragem, e aí é um campo de problemas. Na verdade, eles se colocam porque houve, eventualmente, uma omissão na cláusula compromissória, um termo de arbitragem, como estabelecer isso no final, pelos atos. É preciso que se tome cuidado. Litigância de má-fé, já falei sobre isso, né? E, como disse, os hábitos, quando entra na ação, pede ao céu. O céu me livre de litigância de má-fé, porque vai ser um problema eu ter que enfrentar uma situação como essa. Receita desligada ao mercado, perder mercado, o prejudicado, perder mercado, o lado ruim da profissionalização e a abertura para o moral hazard. Vem outro campo, né? Pedido de esclarecimentos, cabimento. O que é que a lei fala? Erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, campo em que tem atuado a má-fé do perdedor, ponto omitido. Lembrando sempre, o pedido de esclarecimento não tem o papel de embargos infringentes, mas o que faz a parte perdedora de má-fé? Eu vou fazer um pedido, se pegar, pegou. Ganho um tempo, se não der nada, não deu, justifico os meus honorários perante o meu cliente, vou até o fim, doutor. Vou até o fim, porque leva um atraso. E aí, uma outra novidade que eu já tive no caso meu, né? Pedido de esclarecimento, resposta a pedido de esclarecimento. Aí a coisa não termina muito, nunca, né? Para mim não existe, certo? A não ser que tenha havido erro material, mas não pode virar uma cascata de pedido de esclarecimento. Eventualmente, sim, o erro material pode levar a uma mudança parcial da sentença, porque um índice qualquer aplicado ao contrato pode mudar o número daquele contrato. Tudo bem. Nulidade da sentença arbitral, já falamos, nulidade da convenção de arbitragem, antigamente era nulidade do compromisso, emandada de quem não poderia ser árbitro, falta dos requisitos obrigatórios, proferida fora ou além da convenção de arbitragem, não decisão de todo o litígio que foi revogado na reforma da lei, proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva, proferida fora do prazo, desde que tenha havido notificação, e desrespeitados os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e do seu livre convencimento. Bom, campo tem muitas querelas, muitas discussões, muita briga, né? Que são levadas para o judiciário. Falamos aqui da ação da nulidade da sentença, tem aumentado bastante, aparentemente, esse número. Outro dia alguém falou, não acontece que o número de arbitragens nas câmaras aumentou muito, consequentemente, eventualmente, aumentou o número de nulidades. Você sabe fazer um trabalho de jurimetria aí, eu não sei dizer. E a procedente ação será declarada a nulidade parcial e, se for o caso, determinado seja proferida a nova sentença. Quem vai proferir essa nova sentença? Não vai ser o judiciário. Tem que ser o tribunal arbitral, que houve uma omissão da lei. Né? A mediação prova a sentença arbitral complementar, se não tiverem sido decididos todos os pedidos. Bom, efeito da procedência da ação de nulidade. Nulidade da sentença, dos cadeias, nulidade do compromisso, mandada, bom, já de quem não podia ser árbitro, já falei, fora ou além da convenção de arbitragem, prevaricação, concussão, corrupção passiva, fora do prazo, não atendimento aos princípios. Aí, nova sentença do tribunal arbitral nos demais casos. Então, temos um problema aqui de
uma solução que pode ficar fora da arbitragem. Bom, eu trouxe aí diversos pontos que, a meu ver, caracterizam o que eu chamei de patologia arbitral. É preciso que haja uma conscientização de que quem age assim está prejudicando a arbitragem como um todo. É uma visão míope, uma visão, como eu disse, tem levado muita gente a desistir da arbitragem. Mesmo porque nós temos câmaras especializadas em direito empresarial, que estão se multiplicando. Teoricamente, elas são formadas por juízes que conhecem o direito empresarial e que podem dar uma sentença tão boa ou melhor do que um árbitro, que seja escolhido dentro de um critério que não seja técnico, não é? Além da grande vantagem do recurso, não é? O que eu não tenho na arbitragem. Então, se todos esses problemas estão presentes e eu tenho a válvula do judiciário que está julgando num tempo relativamente curto nas câmaras arbitrais, 2 anos eu tenho, aqui em São Paulo, eu tenho uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, não é? E eu, às vezes, vejo uma arbitragem levar 5 anos. Vejam que isso é um desestímulo para a arbitragem. É preciso que quem atua nesse mercado esteja consciente de que está prejudicando o Instituto como um todo, né? Então, eu coloquei aqui alguns textos meus que estão no Migalhas, que vocês podem consultar na medida do seu interesse. Muito obrigado e eu estou disponível para alguma questão que vier a ser colocada eventualmente. Muito bem. Agradeço em nome da Comissão de Arbitragem da OAB de São Bernardo do Campo ao professor Haroldo Versosa e, em especial, professor, acredito que o maior destaque é que, além de tratar da lei, a sua experiência pessoal, que é muito enriquecedor para todos que lidam com essa temática, quer dizer, a sua vivência com a arbitragem ao longo das últimas décadas. Eu sugiro que os colegas que tenham questões encaminhem pelo chat e, nesse meu tempo, gostaria de colocar 2 questões, justamente buscando ter mais informações dessa experiência prática. Professor, primeira pergunta que eu faço aqui. O senhor mencionou o julgamento por equidade e eu fiquei pensando aqui, o artigo 2º da lei de arbitragem, ela traz algumas alternativas que podem permitir contornar um excessivo dirigismo nos contratos, na medida em que permite, como regra de mérito, escolher o direito nacional ou um direito estrangeiro. A lei fala também em regras internacionais do comércio, fala em usos e costumes e a própria equidade. Mas, e na sua experiência na prática, ou seja, o senhor já vivenciou ao longo aí desses anos, né, atuando como árbitro, solicitações das partes para trazer um direito estrangeiro ou alguma regra internacional? Bom, sim, mas eu tenho que ver pelo lugar. Se eu estou dentro de um contrato tipificado ou não tipificado, que tem o seu tratamento jurídico próprio. Se se trata de partes nacionais que estão discutindo um contrato dentro do direito brasileiro, é assim que vai ter que ser resolvido. Eventualmente, havendo liberdade de contratação, as partes podem ter celebrado o contrato dentro de uma principiologia de direito internacional, a liberdade das convenções, e trazer para a arbitragem alguma norma que seja própria de um ordenamento jurídico estrangeiro que seja compatível com o nosso. Ou seja, se o contrato não é um contrato fechado, legalmente fechado, dentro da autonomia privada, as partes podem construir o seu direito, inclusive com o direito estrangeiro, desde que isso não interfira, claro, com o direito nacional, nos valores que são colocados pela Constituição. Nenhum problema. Perfeito. E uma segunda colocação que eu pediria, professor, até que falamos disso alguns dias atrás, o senhor escreveu um texto que eu recomendo aqui a todos os colegas, é um texto no Migalhas, em 2014, chamado O Empresário e a Arbitragem, em que fazia algumas considerações sobre o problema do custo-benefício da arbitragem, os impactos econômicos. E esse texto, então, 2014, já se
tivemos um tempo considerável. Qual a sua visão hoje quanto a essa questão de custo-benefício, como essa questão do custo da arbitragem pode impactar na atuação do empresário? Então, é uma questão bastante sensível, né? Eu fiz uma arbitragem, mais de uma vez, em que, de início, uma parte alegou não tenho dinheiro para conduzir essa arbitragem. Assinou a cláusula compromissória, consciente ou não consciente, mas as empresas são maiores e capazes, modo de dizer, né? E aí não podia fugir à arbitragem. E outra que começou a arbitragem se tornou insolvente no meio do caminho, né? E aí a outra parte, espertamente, não vou cobrir o que ela deve pagar, e ficou quieta e ganhou o processo dessa maneira. Então, é preciso que haja uma consciência muito grande de que tem um custo. Esse custo será mais ou menos elevado, dependendo de câmaras arbitrais mais caras ou mais baratas. Algumas delas, inclusive, estão fazendo arbitragem expedita, partindo para soluções de custo mais barato, mas, mesmo assim, quando eu penso em pequena e média empresa, caiam fora da arbitragem. Você não conseguir suportar isso aí, principalmente quando a outra parte é grande, né? Então, cabe aos advogados, assessorando seus clientes, os orientarem quanto a esses custos, né? Que podem impedir que ele leve uma arbitragem dentro, ele fica na mão, porque não vai ter outra solução. Assinou a cláusula, ela existente vale faz, não vai poder fugir disso aí, né? Paciência. Ok, obrigado. Bem, então, no chat tivemos, não temos aqui mais perguntas. Então, em nome aqui da Comissão de Arbitragem, professor Versosa, uma vez mais, agradeço aí por nos trazer aqui seus conhecimentos, compartilhar a sua experiência na atuação com a arbitragem, né? Agradeço a todos que nos acompanharam nesse evento de hoje aqui da comissão. Registro a presença do presidente da subseção, presidente Luiz Bertanha. E, para concluir, já deixo um convite a todos para o nosso próximo evento, que ocorrerá no dia 7 de julho, a palestra que terá o tema A Importância das Câmaras para a Arbitragem, com o doutor Luiz Perretti. É isso, então, uma boa noite a todos e até o nosso próximo evento. Boa noite, obrigado. Um abraço.